Olá, bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Nós que estamos nesse desafio de ler a Bíblia em um ano e nós vamos chegar lá. Hoje nós estamos começando aqui mais um livro da Bíblia, o livro de Provérbios. Nós terminamos ontem o maior livro da Bíblia, o livro de Salmos. E que desafio prazeroso! E vamos começar agora o livro de Provérbios para a honra e glória do Senhor Jesus. E nessa introdução, eu sei que muitos já estão lá na frente, muitos já estão lá em Provérbios capítulo 20, 25, outros já estão mais à frente ainda, mas eu vou chegar lá. Hoje eu quero ler um capítulo, é a introdução, e eu quero te explicar melhor para que nós venhamos, para que você venha entender melhor, tá certo? E amanhã eu quero ler 4 capítulos e eu tenho certeza que Deus vai abençoar, tá bom? Quero ler o 2, o 3, o 4, o 5 e também eu quero ler os 6 capítulos, né? 5 capítulos, quer dizer, 5, que eu vou ler um hoje, eu vou explicar um hoje e amanhã eu quero ler mais 5 capítulos e Deus com certeza vai abençoar. Quero ler e explicar para vocês, tá certo? O livro é muito bom você ler a Bíblia, o desafio de ler a Bíblia em um ano, mas a gente ouvindo, lendo e aprendendo, eu aprendi que este livro de Provérbios é bom você ler ele 5 vezes ao ano, para que você venha adquirir sabedoria e conhecimento. Mas eu vou explicar acerca disso, porque primeiro eu quero realizar aqui uma oração para que Deus venha abençoar a sua vida. E, mais uma vez, parabéns, parabéns mesmo pela sua fé, você que chegou até aqui. Ó nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Ontem nós estávamos aqui comemorando, porque terminamos o maior livro da Bíblia, e hoje estamos começando aí mais um desafio, o livro de sabedoria, o livro escrito por Salomão. Que o Senhor venha nos ungir, que o Senhor venha nos capacitar, que venhamos ser boca do Senhor para instruir e levar a tua santa palavra. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, Provérbios foi escrito por Salomão, e você vai se lembrar que nós também já comentamos aqui que Salomão ele assume o trono de Israel, e no momento de oração, no momento ali que ele estava orando, Deus aparece para ele. E Deus ele fala: pede o que você quiser. Salomão, na oportunidade, ele pediu sabedoria. Ao ler aqui este livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, olha que coisa gloriosa, né? E todos nós precisamos de sabedoria. A esposa, o marido, o pastor, o funcionário, o patrão, todos nós. O jovem, o adolescente, a terceira idade, todos nós precisamos de sabedoria. Nós vamos entender aqui por que ele fez este pedido. Então tem a ver com o conselho que o seu pai Davi deixou para ele. Então, ao ler Provérbios, você vai perceber aqui algo que eu vou deixar aqui uma orientação para vocês, que eu já comecei a falar aqui, algo muito forte, que nós estamos aí nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. E nós vamos chegar lá, pode ter certeza disso, com a graça e com a misericórdia de Deus. Continue lendo a Bíblia, mas o livro de Provérbios é bom você ler ele 5 vezes ao ano. Pode ler esse livro porque é algo glorioso. Continue lendo toda a Bíblia, mas esse livro de Provérbios, Salomão, ele pega aqui os princípios, e se a gente aplicar em nossas vidas, você vai ver uma grande diferença. Se você
se a gente aplicar esses princípios, nós vamos ver uma grande diferença. Então, Salomão, ele vai falar aqui de assuntos diversos, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Por isso que os estudiosos aconselham a gente ler o livro de Provérbios pelo menos 5 vezes no ano. Então, tudo que vai ser tratado, tudo que vai ser falado aqui no livro de Provérbios é que eu e você, o que nós usamos no nosso dia a dia. Então, nós, precisamos de muita sabedoria. Deixa eu ler aqui o verso 1 para todos vocês, que diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Olha só, disciplina. Então, eles ajudarão a experimentar sabedoria e disciplina. E eu quero experimentar isso. Sabedoria, disciplina. Eu costumo programar um dia, né? Isso é uma coisa que eu já aprendi. Antes de eu deitar, eu já começo a programar. Fico até, muitas vezes, até dormindo pensando, quero fazer isso, vou fazer aquilo, tal horário eu vou fazer isso. E eu não gosto que foge daquilo que eu programei. Então, isso se chama disciplina, organização. Então, aqui ele está falando que eles ajudarão a experimentar a sabedoria. E sabedoria é uma coisa mais profunda. E a disciplina e compreender as palavras que dão entendimento. Isso é muito forte. Daqui a pouco eu vou repetir esse versículo 2 para que você possa entender. Então aqui nós temos aqui a introdução desse livro. Então o Salomão nos mostra aqui o propósito de Provérbios é nos dar uma direção. Então vou ler de novo aqui o versículo 2, porque isso é a dica que eu dei para você ler pelo menos 5 vezes no ano esse livro de Provérbios. Versículo 2. Olha a introdução, olha que coisa linda. Eles te ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e a compreender as palavras que dão entendimento. Isso aqui é algo muito lindo, muito glorioso. Então aqui nós temos que não apenas ler, mas meditar. Aí você vai perceber, aí você vai viver, aí você vai compreender e vai ter uma vida completamente diferente. Quando você entender o livro de Provérbios, é algo glorioso. Então, o capítulo 1, o propósito é introduzir o livro, é destacar a importância da sabedoria e do temor a Deus. Então, nós estávamos também falando no livro de Salmos que nós não podemos perder o temor. Se você tem que adquirir, então adquira o temor a Deus. Por que nós estamos vendo muitos crentes, pastores, voluntários, obreiros, muitas das vezes até tropeçando na pedra de tropeço? Porque perderam o temor. Nós não podemos perder o temor. Então, aqui eu quero te ensinar que isso é um apontamento teológico, a sabedoria. A sabedoria no Velho Testamento faz a função que o Espírito Santo faz hoje comigo e com você. Então, o que a sabedoria fazia no Velho Testamento, hoje o Espírito Santo faz. Com todos nós hoje. Olha só como que a sabedoria, ela faz essa função. Porque o Espírito Santo, na velha aliança,
ele vinha somente com um grupo de pessoas. Se você reparar, o Espírito Santo ele só vinha com um grupo de pessoas. Aí você vai lembrar lá no início de Gênesis, por causa do pecado da humanidade, porque eles viraram as costas, Deus retira o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo só vinha sobre quem? Sobre os profetas, sobre os reis. Ele vinha sobre os sacerdotes e vinha também com um grupo específico de pessoas que estava fazendo uma obra específica. Então, o Espírito Santo, no Velho Testamento, na Velha Aliança, ele nunca vinha para todos. Nunca, nunca, nunca. Então, depois que aquele grupo de pessoas fazia aquela obra específica, ele se retirava, ele saía. Ele não permanecia. Mas hoje o apóstolo Paulo, é bíblico, ele nos ensina que o Espírito Santo ele habita em mim, em você. Ele faz morada. E ele quer fazer morada em você. Então a sabedoria é que dá instrução. A sabedoria é que nos ajuda. Então eu e você, nós temos que acostumar. Por isso que isso daqui vai ficar aqui na nossa página. A introdução desse livro é com calma. Vamos ler na Santa Paz. Vamos pedir a direção de Deus. Se você acostumar, eu estava aqui nos meus cursos e o Espírito Santo cobrou muito a oração, né? A oração, hoje eu lavando a louça aqui, arrumando a casa, e o Espírito Santo ele vai falando com a gente, graças a Deus, e a gente vai ocupando a mente, a gente vai desabafando, a gente vai conversando, porque muitas das vezes a gente quer pensar que nós vamos resolver, mas nós não vamos resolver. Quem vai nos ajudar é o Espírito Santo. Muitas das vezes a gente está no Espírito, quer orar por pensamentos, ou quer fazer uma oração ali meia boca, e também não vai resolver. A oração é uma conversa que nós temos que ter com Deus. E nós temos que expor para Deus todas as nossas necessidades, todas as nossas preocupações, aflições e o que nós precisamos. E muitas das vezes nós temos o Deus de Israel, o Espírito Santo, e nós, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, uma selva de pedra, uma cidade que não para, e nós também não paramos, nós fazemos tudo. Tudo que tem que ser feito, nós fazemos. Mas nós não somos pessoas de oração, e não vai resolver. Não vai resolver. A gente faz tudo o que tem que ser feito. Na hora da oração, na hora de acordar a pessoa, ela pega o celular e abre o WhatsApp dela, ela quer ver o recado, ela mexe no Instagram, ela mexe nas coisas, mas ela não quer falar com Deus. E ela quer que o dia dela seja abençoado. E não vai. É o Espírito Santo que nos ajuda. Você também pode ter essa experiência. Você também pode ter uma experiência que muitas das vezes é normal, todos nós acordamos com a bexiga cheia, nós vamos no banheiro, amém, graças a Deus. Mas se você sair do seu banheiro e esquecer um pouco o celular e fechar a porta do seu quarto e ter uma conversa com o Espírito Santo, ele vai te aconselhar. Se você acostumar a ouvir a voz do Espírito Santo, pode ter certeza que ele vai te abençoar. Eu aprendi um ditado que parece que não tem nada a ver, mas ele tem tudo a ver. É assim, ó, um ditado que fala assim, ó, se deu certo, é Deus. Se deu errado, sou eu. Então, tem que dar certo. E quando é que dá certo? Quando eu estou nos pés do Senhor Jesus. Porque hoje é dia de célula, é uma verdade. Eu faço a minha célula, eu faço isso, eu faço exercício, eu faço isso, eu faço aquilo. E a minha oração? E o meu momento com Deus? Como que fica? Então, o que adianta eu fazer, mas eu não ter o meu ajudador do meu lado? E a única coisa que o Espírito Santo quer é só isso. Ele quer nos ajudar. Então vamos ouvir a voz de Deus. Aí você vai perceber que o Espírito Santo, ele vai te conduzir a um caminho de sabedoria. Então, peça sabedoria a Deus, que ele vai te dar. Peça ajuda a Deus. Faça dele o seu amigo, faça dele o seu companheiro. Conversa com ele.
porque ele vai te abençoar. No verso 3 e no verso 4, olha que coisa gloriosa. Diz assim: ajudaram a dar prudência. No verso 3, estava lendo o verso 4. Ao viver com disciplina e sensatez, você tem disciplina? Você é sensato? Fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Eita glória! E conhecimento e bom senso aos jovens. Então, você vai ser esse referencial, que você vai passar, as pessoas vão ter o prazer de ficar perto de você. Então, se você é jovem, se você tem algo que... Desculpa. Se você é jovem e algo que você precisa fazer é ler o livro de Provérbios. Mas não é só para jovem, não, para todos nós. É você ler o livro de Provérbios para você ter essa prudência, essa disciplina, ajudar as pessoas que não têm a experiência. É você, porque a experiência não é apenas o cabelo branco. A experiência é algo muito mais profundo que você só pode ter com Deus. É uma verdade. Então, você passa a ter prudência, experiência, você passa a ter o bom senso. E isso tudo as pessoas vão estar olhando para você, sim. Pode ter certeza. No verso 7 diz assim, olha só, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e disciplina. Então não tem temor, não tem sabedoria e não tem disciplina. Olha só como é importante. E acaba sendo insensato. Então, se eu não tenho temor, eu não tenho sabedoria. Se eu não tenho sabedoria, eu não tenho disciplina. Aí, como diz também um ditado, a vaca vai pro brejo. É uma verdade. Então, Salomão ele vai advertir aqui contra as más companhias. Então, ele adverte aqui as más companhias. Peça sabedoria. Então, a sabedoria, ela sai gritando pelas ruas. Imagine só a sabedoria, está escrito aqui no livro de Provérbios, que ela vai gritando pelas ruas, gritando. E mesmo assim tem pessoas. É a mesma coisa de um carro de som. O carro de som, tem um carro aqui, o carro do óleo passa aqui. O óleo, quem tem óleo? A mesma coisa a sabedoria. A sabedoria ela passa pelas ruas gritando. Oh, eu quero fazer morada em você. Eu quero que você venha ter o temor, disciplina. Quero que você seja uma pessoa sensata. Ela sai gritando pelas ruas. Mas tem pessoa que rejeita a sabedoria. Então, quando eu rejeito a sabedoria, é muito triste. Eu vou pagar o preço, né? É uma verdade. Então, a segurança nossa é a sabedoria. Em seguir os conselhos divinos. Então, este Provérbios, o livro de Provérbios, é com calma, é meditar. Se você puder meditar, versículo após versículo, versículo após versículo, você lê, você medita, você lê, você medita, e assim Deus vai falando com a gente. O amadurecimento é algo muito forte, porque tem pessoas que até estão na terceira idade, mas ainda não amadureceu. E você acredita que tem jovens que já amadureceram? É algo glorioso. Então, que esse ano seja o ano do amadurecimento. Você sabia que tem coisas que os nossos pais falaram não? E você sabia que tem coisas que nós pedimos e Deus também fala não? É para o nosso amadurecimento. No verso 17 do capítulo 1, diz assim: assim como é inútil estender a rede
se as aves os observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Eita glória! Então aqui você vai perceber que ao longo do nosso estudo aqui de Provérbios, hoje eu só estou lendo só um capítulo. A introdução para te explicar, para você entender, e nós vamos caminhar. E eu pode ter certeza absoluta disso, que eu vou crescer espiritualmente, ainda vou fazer você crescer espiritualmente, porque eu estou aqui para ser boca de Deus e o canal da bênção. Pode ter certeza disso. Então esse estudo aqui no livro de Provérbios, esse livro ele vai trazer orientações para que eu e você, para que nós não venhamos trilhar um caminho de destruição. O livro de Provérbios aqui é um convite para que você venhamos abraçar a sabedoria. Eu quero essa sabedoria. Você quer a sabedoria? E escreva aí, pastor, eu quero. Então, mais do que nunca, amanhã, com toda calma, eu vou estar aqui com serão 5 capítulos. Mais do que nunca, vem com a Bíblia, venha calmo, vamos meditar, porque a sabedoria, parece que eu estou ouvindo a voz dela aqui na rua, gritando, gritando. Oh, eu quero entrar na sua vida. E é só você abrir o seu coração, porque diz a Bíblia que ela está na rua gritando. E tem muita gente que não quer dar ouvido, tá certo? Eu vou ficando por aqui com a minha participação, lembrando que nesta quinta-feira, Célula Conectados, Avenida Guapira, 842, Casa 1, você é meu convidado todo especial, tá certo? Sexta-feira, a célula que nós vamos falar aqui também amanhã, vitoriosas, a partir das 20 horas, como também hoje a partir das 20 horas, tá bom? E domingo, nosso grande culto, às 18 horas e 30 minutos, o culto que nós nomeamos como culto do Espírito Santo, e em caráter especial, às 9 horas da manhã, a Santa Ceia do Senhor no culto de celebração. Tá certo? Avenida Guapira, 815, aqui no Tucuruvi. E você é meu convidado, todo especial. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida e tenha uma quinta-feira de milagres e de vitórias. E Deus está cuidando de você. Um beijo no seu coração e até mais.